Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Eu nunca tive medo de palhaços. Achava uma bobagem, coisa de criança impressionável. Pelo menos até o verão de 98, quando o Circo Mágico do Zuzu armou sua lona esfarrapada no terreno baldio no fim da nossa rua. Aquela foi a última vez que um circo itinerante passou pela cidade. Depois do que aconteceu, a prefeitura proibiu. E eu nunca mais olhei para um nariz vermelho da mesma forma. Meu nome é Jonas, e na época eu tinha uns 17 anos. Arranjei um bico no circo para levantar uma grana, ajudando a montar e desmontar as coisas, vendendo pipoca, o que precisasse. Foi assim que eu conheci o Zuzu, ou melhor, o homem por trás da maquiagem. Ele se chamava Alberto, um senhor de uns 60 e poucos anos, magro, de ombros caídos e um olhar perpetuamente cansado. Sem a tinta branca e o sorriso pintado, ele era a pessoa menos engraçada que eu já tinha visto. O circo era decadente. A lona tinha mais remendos que tecido original. As luzes piscavam de forma errática e o cheiro de mofo e serragem úmida era onipresente. Mas o Zuzu, no picadeiro, ele se transformava. Suas piadas eram sem graça, os truques batidos, mas havia algo nele. Uma energia que prendia o olhar, principalmente o das crianças. Elas o amavam, riam de qualquer careta, aplaudiam qualquer tropeço. Foi na segunda semana que comecei a notar as estranhezas. O Zuzu nunca tirava a maquiagem completamente. Mesmo tarde da noite, quando todos já tinham ido embora e eu ajudava Alberto a trancar as coisas, ele mantinha a base branca no rosto, como uma segunda pele. Ajuda a conservar a cutis, garoto, ele resmungava se eu perguntasse. Mas seus olhos, por cima daquela máscara pálida, pareciam fundos e escuros, como poços, e tinha o riso. O riso dele no palco era forçado, estridente. Mas às vezes, quando ele achava que estava sozinho, eu ouvia outra risada. Vinha do trailer dele um som baixo, gutural, que arrepiava a nuca. Não era uma risada de alegria, parecia fome. A coisa ficou realmente sinistra na noite em que o pequeno Léo desapareceu. Ele era um garotinho da vizinhança, fã número 1 do Zuzu. Vivia no circo. Naquela noite a mãe veio procurá-lo desesperada. Reviramos tudo. A polícia foi chamada. Nada. O circo foi o centro das investigações, claro. Interrogaram todo mundo. Eu contei sobre as esquisitices do Alberto, mas quem acreditaria num moleque falando de risadas estranhas? Na noite seguinte ao desaparecimento do Léo, não teve espetáculo. O clima era pesado. Fui levar um café para o Alberto em seu trailer, como ele havia pedido. A porta estava entreaberta. Chamei, mas ninguém respondeu. Empurrei a porta e entrei. O cheiro lá dentro era adocicado e rançoso, como carne estragada e algodão doce. O trailer era apertado, abarrotado de tralhas de circo. Numa pequena mesa, dezenas de bonecos de pano, todos com a cara do Zuzu, me encaravam com seus olhos de botão. E então eu vi. No canto escuro, perto de um baú de madeira, estava o Alberto. Ele estava de costas para mim, vestindo o figurino completo do Zuzu, e ele não estava sozinho. Havia uma figura pequena à sua frente, de costas para mim também. Pelo cabelo e pelas roupas reconheci o Léo, mas ele estava parado, rígido, como uma estátua. Alberto, chamei, a voz tremendo. Ele se virou lentamente. O rosto era uma máscara grotesca de maquiagem escorrida. O sorriso pintado parecia mais largo, mais vermelho, quase como uma ferida aberta. E os olhos? Não eram os olhos cansados do Alberto. Eram duas órbitas negras, vazias, que pareciam sugar a luz do ambiente. Zuzu gosta de brincar, ele disse, mas a voz não era a dele. Era um chiado sibilante, antigo. E quando Zuzu brinca, o show nunca pode parar. Atrás dele, o pequeno Léo virou a cabeça. Seu rosto estava pálido, branco como gesso.
Um sorriso idêntico ao do palhaço estava pintado em seus lábios, e seus olhos eram os mesmos poços vazios. Ele abriu a boca e, em vez de um grito, saiu a mesma risada gutural que eu ouvia do trailer. Foi quando eu percebi a verdade. Alberto não era o Zuzu, ele era só o hospedeiro. O Zuzu era outra coisa, algo que se alimentava da alegria, do riso das crianças, e quando não era o suficiente, se alimentava delas mesmas. Os bonecos nas prateleiras não eram bonecos, eram troféus. Eu não pensei, saí correndo dali como se minha vida dependesse disso, e talvez dependesse. Ouvi aquela risada dupla me seguindo, ecoando pela noite. Corri para a polícia, gritei minha história. Eles voltaram ao circo, claro. O trailer do Alberto estava vazio, exceto por um único boneco de pano sentado numa cadeira. Um boneco com o rosto do pequeno Léo e um sorriso pintado de orelha a orelha. O circo foi embora na manhã seguinte. Alberto, ou o que quer que fosse ele, nunca foi encontrado. Às vezes, em noites muito silenciosas, quando o vento assobia de um jeito certo, eu acho que ainda consigo ouvir, bem ao longe, uma risada baixa e faminta. E eu sei, com uma certeza que gela meus ossos, que o show do Zuzu nunca para de verdade. Ele só muda de cidade. E eu rezo por cada criança que vê um cartaz colorido prometendo a magia do circo, porque eu sei o que se esconde por trás do último sorriso do palhaço. Eu sempre achei que tinha um controle razoável sobre a minha mente. Afinal, sou um cético convicto, um pragmático. Não acredito em fantasmas, maldições ou bobagens sobrenaturais. Ou não acreditava, até aquela noite. Agora, a cada vez que me vejo no espelho, um arrepio me percorre. E eu tenho certeza de que não estou sozinho no meu reflexo. Tudo começou com uma herança inusitada. Meu tio-avô, um excêntrico colecionador de antiguidades e raridades macabras, faleceu e me deixou sua casa de campo isolada. Sinceramente, eu só queria vender o lugar o mais rápido possível. A casa era velha, cheia de poeira e com um cheiro peculiar de naftalina e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. Durante a limpeza, no sótão empoeirado, escondido debaixo de uma lona velha, encontrei o que parecia ser um espelho de corpo inteiro. Não era um espelho comum. A moldura era de madeira escura, entalhada com figuras grotescas que pareciam contorcer-se em agonia. O vidro era antigo, um pouco embaçado e estranhamente pesado. No centro da moldura superior havia uma placa de bronze escurecida com a inscrição latina: Speculum risus aeterni, o espelho do riso eterno. Uma bobagem melodramática típica do meu tio-avô, pensei. Decidi levar o espelho para o meu apartamento na cidade. Achei que seria um item de conversa interessante, um toque peculiar na minha decoração minimalista. Posicionei-o na sala de estar, de frente para a porta, para que todos que entrassem pudessem vê-lo. Nos primeiros dias, nada de estranho aconteceu. Era apenas um espelho velho. Mas então, comecei a notar pequenas coisas. A luz do ambiente parecia mais opaca quando refletida nele. Às vezes, quando eu passava por ele, tinha a sensação fugaz de que meu reflexo demorava uma fração de segundo a me seguir. Eu atribuí isso à minha imaginação e ao cansaço. Uma noite, estava sentado no sofá, lendo, quando ouvi um som. Um leve estalo, vindo da sala. Levantei-me para verificar. O espelho estava ali, imóvel. Enquanto eu o observava, juro que vi a superfície do vidro vibrar sutilmente, como se algo estivesse se movendo atrás dela. E então, meu reflexo no espelho piscou. Apenas um olho, de forma lenta e deliberada, antes de voltar à normalidade. Meus pelos se arrepiaram. É a minha mente me pregando peças, eu murmurei, tentando me convencer. Mas as coisas escalaram rapidamente. Eu comecei a me sentir observado, constantemente. Mesmo quando estava de costas para o espelho, sentia um par de olhos fixos em mim,
Comecei a evitar olhar diretamente para ele. Uma manhã, acordei com uma sensação de pavor. Fui até o banheiro para lavar o rosto e no meu reflexo vi um vislumbre. Por uma fração de segundo, no canto da minha visão, meu reflexo não era o meu. Havia um sorriso largo demais, cruel, pintado de vermelho sangue em um rosto branco de maquiagem. O nariz era um ponto redondo e vermelho. O cabelo, um tufo verde berrante. Um palhaço me encarando do meu próprio rosto. Eu gritei, recuei. Quando olhei de novo, era apenas o meu rosto, pálido de medo. A partir desse dia, a aparição ficou mais frequente. O palhaço não ficava mais escondido na periferia da minha visão. Agora, ele aparecia claramente no espelho, substituindo meu reflexo por 1 ou 2 segundos. Ele nunca fazia barulho, nunca se movia, apenas me observava com aquele sorriso terrível e os olhos vazios. Parecia estar me estudando, me absorvendo. Comecei a cobrir o espelho com um lençol durante o dia, mas a sensação de ser observado não ia embora. À noite, eu sonhava com o palhaço. Sonhava que ele saía do espelho e dançava ao meu redor, sempre sorrindo. Acordava suando frio, ofegante. Uma semana depois, eu estava quebrado, exausto. Não dormia direito, não comia. Minha mente estava se desintegrando. Decidi que tinha que me livrar daquele objeto. Não importava que fosse uma herança, eu o destruiria. Fui até a sala, determinado. Levantei o lençol. O palhaço estava lá instantaneamente me encarando. Mas desta vez, havia algo diferente. Ele não estava apenas sorrindo. Seus olhos negros e vazios pareciam ter um brilho, e em suas mãos, minhas mãos, ele segurava algo, um pequeno espelho de mão. Eu paralisei. O palhaço no espelho, com o meu rosto, levantou o espelho de mão e o apontou para mim. E então, eu me vi. Não no grande espelho, mas no pequeno espelho que o palhaço segurava. E no meu reflexo naquele pequeno espelho, eu estava sorrindo. Um sorriso tão largo, tão vermelho, tão insano quanto o dele. Meu cabelo era verde, meu nariz vermelho. Eu era o palhaço e meus olhos estavam vazios. Naquele momento eu entendi. Não era o palhaço que estava preso no espelho, era eu que estava sendo puxado para dentro dele. O espelho não refletia, ele absorvia, ele trocava. Eu larguei o lençol aterrorizado, recuei para o meu quarto, tranquei a porta e me encolhi no canto. Não consigo mais olhar para o espelho. Tenho medo do que vou ver, tenho medo do que ele vai ver, tenho medo do que ele vai mostrar. Às vezes, quando o silêncio da noite é opressor, eu ainda ouço, não da sala, não do espelho. Eu ouço vindo de dentro de mim. Uma risada rouca, forçada, que não é minha. E eu sei que o espelho do riso eterno ainda está lá, esperando para que eu me atreva a olhar de novo. E que um dia o palhaço no meu reflexo me dê as boas-vindas ao seu lado. Até hoje, o cheiro de algodão doce me embrulha o estômago. E balões vermelhos, eu não consigo nem olhar para eles. As pessoas acham que é uma fobia boba, uma daquelas coisas que se pega na infância por causa de um filme de terror. Mas o meu medo não veio de uma tela. Veio de olhos que não piscavam e de um sorriso que nunca alcançava a alma. Eu devia ter uns 8 anos. Era o auge do verão. E a cidadezinha onde eu morava estava em festa. Um circo itinerante, daqueles bem velhos e remendados, tinha se instalado no campo de futebol abandonado nos arredores da cidade. Para uma criança, era o evento do ano. Meus pais, depois de muita insistência, me levaram na noite de sábado. O lugar era um misto de maravilha e decadência. As luzes coloridas lutavam contra a ferrugem dos trailers e o cheiro de pipoca se misturava com o de mofo. Mas eu não ligava. Eu estava hipnotizado pelos malabaristas, pelos trapezistas voando sob a lona puída. E então ele apareceu. Seu nome era Zigue-Zague, o palhaço feliz.
Era o que dizia o cartaz desbotado na entrada, mas não havia felicidade nele. Sua maquiagem era grossa e rachada. O sorriso vermelho pintado de orelha a orelha parecia mais um corte do que uma expressão de alegria. O cabelo, um tufo de lã laranja desgrenhado, emoldurava um rosto branco como giz, mas eram os olhos que me paralisaram. Eram de um azul pálido, quase transparente, e pareciam vazios. Ele não piscava. Nunca. Durante o espetáculo, ele fazia as palhaçadas de sempre. Esguichava a água de uma flor, tropeçava nos próprios pés gigantes, tocava uma buzina desafinada. As outras crianças riam às gargalhadas. Eu não conseguia. Sentia seus olhos fixos em mim na multidão, mesmo quando ele estava de costas. Era uma sensação gelada, como se um inseto estivesse rastejando pela minha espinha. No final da apresentação, os artistas foram para a frente do picadeiro para se despedir. Zigue-Zague estava lá, acenando com sua luva branca enorme. Nossos olhares se cruzaram, e por um segundo, juro por Deus, o sorriso pintado se alargou, repuxando a pele de uma forma que não deveria ser possível. Ele então tirou um balão vermelho do bolso, encheu-o lentamente e, com um gesto teatral, o soltou. O balão flutuou preguiçosamente pelo ar abafado da tenda e, contra todas as probabilidades, veio parar exatamente no meu colo. Meu pai achou uma graça. "Olha só, campeão, você foi o escolhido." Eu queria chorar. O balão parecia frio ao toque. Naquela noite, eu não consegui dormir. A imagem daquele rosto não saía da minha cabeça. No meio da madrugada ouvi um som vindo do quintal, um som suave, quase musical. Uma buzina desafinada. Meu coração disparou. Fui até a janela do meu quarto, que dava para o jardim dos fundos. A lua estava cheia, banhando tudo numa luz prateada e fantasmagórica. E lá estava ele, parado no meio do meu gramado, Zigue-Zague. Ele estava imóvel, a cabeça levemente inclinada para o lado, segurando um único balão vermelho. O sorriso pintado brilhava sob o luar. Ele não se movia, não fazia nada, apenas me encarava. Seus olhos vazios pareciam me sugar para dentro da escuridão. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Gritei com toda a força dos meus pulmões. Meus pais vieram correndo, acenderam as luzes. Meu pai pegou uma lanterna e correu para fora. Não havia ninguém, nenhum sinal de que alguém esteve ali, nenhuma pegada na grama úmida pelo orvalho. Eles me disseram que foi um pesadelo, que a emoção do circo tinha mexido comigo. Eu tentei acreditar, eu queria acreditar. Mas na manhã seguinte, quando minha mãe abriu as cortinas, vimos algo amarrado na maçaneta da porta dos fundos. Um balão vermelho, murcho e enrugado. O circo foi embora da cidade no dia seguinte, tão repentinamente quanto chegou. Ninguém nunca mais ouviu falar de Zigue-Zague, mas eu sei o que eu vi. Não foi um sonho. Às vezes, em noites muito silenciosas, quando o vento assobia de um jeito estranho, eu ainda acho que posso ouvir, bem ao longe, o som fraco e desafinado de uma buzina. E sinto aqueles olhos em mim, observando da escuridão, com um sorriso que nunca, jamais vai desaparecer. Senti um arrepio na espinha quando vi as fotos. Não era um frio comum, mas algo que me fez tremer por dentro, como se meu corpo soubesse de algo que minha mente se recusava a aceitar. Mas o que eu vi nas fotos não era nada comparado ao que eu tinha vivido, um pesadelo que se arrastou da noite para o dia e que ainda hoje me assombra. Tudo começou com um convite inocente do meu amigo, Marcos. "Vamos passar o final de semana na antiga casa de campo da minha família", ele me disse, com aquele entusiasmo que só ele tinha. A casa era famosa por histórias de fantasmas e assombrações, mas eu sempre fui cético. Achei que seria apenas uma oportunidade de relaxar, beber e acender uma fogueira sob o céu estrelado.
O lugar era incrivelmente isolado. A neblina subiu assim que a noite caiu, e logo o chão estava coberto por uma manta cinzenta e úmida. Fui ao banheiro, e no meio do caminho passei por um pequeno corredor. Notei um armário antigo, com a porta ligeiramente entreaberta, e uma curiosidade mórbida me impulsionou a espiar lá dentro. O que vi fez o ar se prender na minha garganta. Um boneco de porcelana de um palhaço, com um sorriso pintado que parecia se estender de orelha a orelha e olhos arregalados que pareciam me seguir. Um sino minúsculo, pendurado no seu chapéu pontudo, parecia vibrar levemente. Fechei a porta do armário com uma rapidez desesperada e corri para a sala de estar, onde Marcos estava, e contei o que havia visto. A voz trêmula. Ele riu, mas vi um toque de nervosismo em seu olhar. Quando eu era criança, me assustei com ele e o joguei no lixo, ele confessou. Mas ele sempre reaparecia no mesmo lugar. Minha avó dizia que o palhaço era o guardião da casa. Aquela história me deu calafrios e resolvemos ir para a cama. Não sei se dormi. Por volta das 3 da manhã, acordei com o som de um sino. Não era o som de um sino alegre, mas um som assustador e melancólico. Olhei pela janela e vi uma silhueta alta, com braços longos e o mesmo chapéu pontudo que o boneco usava. A figura caminhou lentamente em direção à fogueira que tínhamos acendido. Tentei me convencer de que era apenas um vulto, um efeito da neblina, mas então vi o brilho de maquiagem branca e vermelha. Era o palhaço. Ele se agachou ao lado da fogueira e jogou algo no fogo. O som do sino aumentou e a risada do palhaço começou a ecoar pela noite silenciosa. Aquela risada, aquela risada, era maníaca, descontrolada, assustadora e vinha acompanhada do tilintar do sino. Pude ver seus olhos brilhando no escuro, como duas pequenas brasas. O medo me paralisou. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. O palhaço, então, virou a cabeça na minha direção. Seu rosto estava contorcido em uma alegria sinistra. Ele lentamente me mostrou o que tinha jogado na fogueira. Não era um galho ou um objeto qualquer. O que estava ardendo com um cheiro de carne queimada era uma cabeça. A cabeça do meu amigo. Eu me debati na cama, acordando em um suor frio. Levei alguns segundos para processar o que tinha acontecido. Era um pesadelo horrível, mas o alívio durou pouco. A iluminação fraca do luar revelou que eu estava no quarto de hóspedes da casa de Marcos, o mesmo quarto do meu sonho. E o armário no corredor estava aberto, com a porta rangendo lentamente. O palhaço de porcelana me olhava com os olhos arregalados, um sorriso inexpressivo. O tilintar do sino ecoou pela casa. Aquela foi a última vez que vi Marcos. Seu carro ainda está na garagem, sua mala intocada no quarto. Já se passou uma semana e não consigo sair daqui. A cada noite ouço o som de um sino e a risada de um palhaço. E sei que um dia o palhaço vai vir me buscar. Era para ser apenas mais uma noite chuvosa e sem graça. Eu estava voltando da biblioteca, a cabeça cheia de fórmulas de cálculo, e a única coisa que eu queria era minha cama. O guarda-chuva mal dava conta da água que caía, e o vento gelado parecia me empurrar para longe de casa. Foi quando eu o vi. No meio da praça, sob a luz bruxuleante de um poste, havia uma figura. No começo pensei que fosse alguém esperando por um ônibus, talvez, mas conforme me aproximei, o queixo caiu. Era um palhaço. Não um desses palhaços de festa infantil, sabe? Esse era diferente. As cores da fantasia pareciam desbotadas e sujas, como se ele tivesse acabado de sair de um esgoto. O cabelo laranja estava emaranhado e gorduroso, e o nariz vermelho. O nariz vermelho parecia uma cereja podre, quase pulsando na escuridão. Mas o que me gelou até os ossos foi o sorriso. Pintado de uma ponta à outra, imenso, branco e dentuço, parecia distorcer todo o rosto dele. E os olhos, não havia nada neles.
eram como buracos negros, fixos em mim. Ele não se mexia, apenas estava lá, parado, sob a chuva, segurando um único balão preto que balançava preguiçosamente com o vento. Tentei me convencer de que era só um artista de rua maluco, ou talvez alguém voltando de uma festa à fantasia, mas meu corpo não me obedeceu. Cada fibra do meu ser gritava para eu correr. Eu acelerei o passo, o coração batendo descompassado no peito, mas sem tirar os olhos dele. Eu precisava saber se ele ia me seguir. Ele não seguiu, ele apenas continuou lá, a imagem gravada na minha retina. Mas a sensação de estar sendo observado não sumiu. Eu cheguei em casa trêmulo, fechei a porta e tranquei todas as janelas, mesmo sabendo que era inútil. Fui para a minha janela, aquela que dava para a praça, e espiei por trás da cortina. Ele ainda estava lá. O palhaço. Exatamente na mesma posição, o balão preto balançando. Eu passei a noite em claro, olhando. A chuva diminuiu, a neblina rastejou, mas ele não se moveu. Os dias que se seguiram foram um inferno. Eu mal saía de casa, tinha medo de abrir a porta. De manhã, de tarde, de noite, ele estava lá, sempre na mesma posição. Eu tentava racionalizar, liguei para a polícia, mas eles disseram que não podiam fazer nada se ele não estava infringindo nenhuma lei. Me disseram que era provavelmente um morador de rua com problemas, mas eu sabia que não era. Eu podia sentir o olhar dele, mesmo através das paredes da minha casa. Meu apartamento parecia um sarcófago. Eu não comia direito, não dormia. O sorriso dele assombrava meus pesadelos, e eu acordava suando frio, ouvindo um riso baixo e gutural que parecia vir de algum lugar distante, mas ao mesmo tempo perto demais. Uma noite, eu estava na cozinha pegando um copo d'água quando ouvi um som. Um leve clique. Parecia vir da minha sala. Eu congelei. A sala estava escura. Eu acendi a luz e... nada. Mas a porta da varanda, que eu tinha certeza de ter trancado, estava ligeiramente aberta. Meu coração disparou. Eu a fechei com força e tranquei, sentindo um pavor gélido me consumir. Voltei para a janela, sentindo uma necessidade doentia de vê-lo, de confirmar que ele ainda estava lá, do lado de fora, onde deveria estar. Ele estava, mas não mais parado. Ele estava virado para mim e levantou o braço. O balão preto. O balão que ele segurava começou a inflar, inchando rapidamente, perdendo sua cor escura e se tornando um vermelho vibrante, quase pulsante. Ele soltou o balão. Ele não subiu. Ele começou a flutuar lentamente, horizontalmente, direto para a minha janela. Meu sangue gelou. Eu recuei da janela, tropeçando nos meus próprios pés, o terror me paralisando. Ouvi um baque suave na janela, como se algo leve tivesse se chocado contra o vidro. Virei-me devagar, meus olhos fixos no balão vermelho. Ele estava lá, grudado no vidro, refletindo a luz fraca do meu apartamento. E dentro do balão, onde deveria haver ar, havia algo mais. Um par de olhos. Os mesmos olhos vazios e negros do palhaço. Eles me encaravam sem piscar. E então, o balão estourou. Não foi um som alto, explosivo. Foi um som abafado, quase molhado, como se algo se rompesse. E então, tudo escureceu. Não por falta de luz, mas como se uma sombra espessa e fria tivesse engolido tudo. A última coisa que eu vi foi o sorriso do palhaço. Não na praça, não na janela, mas na minha frente, grande, dentuço e real. E então, o riso. O mesmo riso baixo e gutural que assombrava meus sonhos, agora ecoando na minha própria cabeça. Eu não sei o que aconteceu depois, só sei que não vi mais o amanhecer. E às vezes ainda ouço aquele riso. Ele está sempre lá, me esperando.